Alô, gente querida, com que prazer estamos começando mais uma live aqui do Fernando Sérgio. Um abraço a todos vocês, né? Você que nos acompanha, se puder, vá curtindo, né? Vai lembrando aí que nós temos a live às segundas-feiras, né? Às 10 da manhã, com a participação de amigos, sempre falando a respeito da Série A do futebol brasileiro, né? E nós temos também às terças-feiras, como hoje ao meio-dia, falando de saúde. Bom dia, Luiz Henrique Oliveira. Abraço, meu amigo. Hoje nós, infelizmente, não teremos o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, uma vez que merecidamente ele aproveitou o feriado e viajou. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter aqui daqui a pouco o Eduardo Moura, do site Audiência Carioca, com novidades a respeito dos famosos, não é? Então vamos torcer para que tudo corra bem. E o Luiz Henrique dizendo saudade dos jogos do Brasileirão. É verdade que a gente tinha o que comentar, e é importante, né, do ponto de vista da população brasileira, a grande maioria é fã, como eu sou, do futebol e dos esportes. Infelizmente não tem, hoje tem jogo da seleção brasileira, né, à noite. Vamos ver se ela vai ter a mesma facilidade que teve com a Bolívia. A Bolívia não é um time tradicional, né, é um país que sofre problemas até de pobreza maior do que o nosso, né, e infelizmente não tem um futebol de primeira linha. Não sei se resultante disso, mas esse é o fato. Então o Brasil deu um passeio, né? Deu um passeio. Agora é diferente um pouco. O Peru já é um país um pouco mais estruturado e um pouco mais tradicional. O jogo deve ser no Estádio Nacional do Peru. Eu tive a oportunidade de visitar esse estádio há alguns anos atrás e fiquei bastante impressionado. É enorme o estádio. Quero crer que é até maior em nível de capacidade de público do que o do Maracanã. Antigamente se falava Maracanã, o maior estádio do mundo. E de uma certa forma até o era, porque era a arquibancada lisa, varrida, né? Então, é evidente que cabe muito mais gente. No momento em que se tornou uma arena e se colocaram todas as cadeiras, o que dão muito mais comodidade ao espectador, diminuiu o número de pessoas que cabem ali. Hoje acho que estão em torno de 68 mil, estourando-se, se chegar, nunca chegou ainda a 70, acho que não chega. Já esse estádio lá, e vários estádios do mundo, de um modo geral, não só o de Lima, no Peru, eram estádios de uma grandiosidade arquitetônica tão grande quanto a do Maracanã. E a gente, naquela época, que ouvia o locutor falar, olha, é o estádio maior do mundo. Eu me lembro de um grande locutor que eu fui fã, que era o Jorge Cury, que falava assim, anotem. Olha, mas era um anotem, né, de reverberar. Como é que é? Eu esqueci o que ele falava, mas era anotem... Flamengo e Vasco no Maraca, e dava aquela coisa reverberada, no maior estádio do mundo. Olha, pode ser um dos mais tradicionais, não é mais tradicional do que o estádio de Wembley, que foi jogado por terra e reformado. Essa é que é a verdade. O nosso também foi reformado. Mas o do Wembley, na Inglaterra, ele realmente foi da água para o vinho, porque era um estádio antigo, com aquele tipo de arquibancada pesada, né? E, na verdade, jogaram tudo por terra e levantaram de volta. O Maracanã, não. O Maracanã ele permanece por fora exatamente como era na primeira época do futebol brasileiro, que não tinha cadeira, só tinha arquibancada, e eu tenho saudade do Geraldino. Geraldino e Arquibaldo é uma invenção do meu amigo Apolinho, a quem aproveito para mandar um grande abraço, que brilha até hoje no rádio. Mas é mesmo, porque você ia do jeito que ia. Quer dizer, ou você ficava lá em cima, né? O que houve aqui? Depois eu digo. Ou você ia lá em cima, né?
e aí com um pouco mais de visibilidade, conforto não, porque era aquele assento duro mesmo para valer. Aqui o Luiz está dizendo, Fernando, essa seleção não me ilude. Mudam-se os técnicos, mas a panela é sempre a mesma. Sempre os mesmos jogadores. Temos jogadores bons aqui no Brasil, poderiam ser convocados e a maioria são... Deixa eu ver aqui que está aqui, são da Europa. Pois é. Eu concordo em parte e discordo em outra, viu, Luiz? Vou dizer por quê. Porque a Europa tem um futebol muito mais competitivo que o Brasil há 20 anos. Tanto é que há 20 anos nós não ganhamos nada. Então o jogador que a gente pensa que está jogando muito aqui, chega lá nem sempre acontece. Às vezes acontece como o Vini Júnior, né? Que é um cracaço e se tornou cracaço. Então é importante ter essa experiência de alguns craques. Não precisa todos, aí é que eu concordo contigo. Podia dar oportunidade para outros mesclando. De uma certa forma estão fazendo isso. Por outro lado, há o receio de a emenda sair pior do que aquilo que foi escrito no passado. Não é? Eu imagino que seja isso. Né? Então, por exemplo, Fernando teve essa oportunidade, né, Fernando Diniz, de ser técnico da seleção brasileira, e eu fiquei impressionado, vou te dizer o que, eu não sei se queiram puxar o saco do Fernando, eu não o conheço, estou falando como eu comprei a imagem, de um Neymar, mesmo que não esteja jogando a bola que jogava antigamente, que por problema de contusão e tal, de dar uma entrevista e dizer, olha, é totalmente novo, eu nunca vi esse tipo de treinamento que ele está fazendo. E te confesso que, pelo menos na primeira vez, mas com muito cuidado, que você pode ter razão e eu não, na primeira vez me impressionou, eu gosto daquela coisa que ele tem de começar jogando e não dando um chutão para frente, que chutão para frente é para quem puder e vier, né? E tanto faz, pega o jogador nosso, como pega o adversário, ou como vai para fora. Às vezes dá um arrepio, o olho passa de pertinho, vem o outro atacante, o zagueiro se livra e passa para outro, mas a verdade é que aquele somatório, isso aí lá na Europa, na Espanha, na época do Barcelona, se não me falha a memória, chamava-se não tic-toc, mas tic-tac. Né? Era o sistema. E olha, demorou muitos anos com o Barcelona sendo campeão europeu. Exatamente por isso, porque você não sabe, o cara está atacando, o cara chega na beira da intermediária e ele volta a bola, aí o cara fica meio tonto, o defensor, e isso é uma técnica que descontrola também a sua forma física. Porque quando você começa a correr atrás da bola, sem ter a explosão muscular, você corre para cá, corre para lá, a tendência é de ajudar a favor da seleção brasileira contra o seu adversário no segundo tempo. Ou mesmo antes. Depende do preparo físico. Então eu acho que é um pouco cedo para a gente ter essa opinião. A gente tem que respeitar as opiniões todas. Por exemplo, um amigo meu, o Maurício Menezes, lá de Juiz de Fora, que foi narrador da Globo durante muitos anos, o Danadinho, também é da mesma opinião sua, disse que nem ia ver, postou, nem vou ver e tal. Não, eu fui ver, eu gosto muito de futebol, como vi a decisão do brasileiro, parabéns ao Corinthians feminino, que sempre foi melhor do que a Ferroviária, né? A Ferroviária já foi campeã aí em priscas eras. Agora, 5 anos que o Corinthians é o campeão. E foi um trabalho muito bom do técnico que agora vai para a seleção brasileira e já me agradou porque convocou a Cristiane, né? Então, é preciso ter uma certa calma. Agora, é preciso também ter um certo receio. Não que eu ache que, de repente, a seleção brasileira vai perder do Peru, mas vai encontrar um jogo mais duro, muito mais duro, porque é um jogo mais profissional. E agora a gente tem condição de aquilatar exatamente o que está acontecendo. Eu quero mandar um abraço para o meu primo querido Eduardo Grandinetti cadê, meu Deus, sumiu aqui? O Eduardo Grandinetti de Barros. Eduardo, que prazer, rapaz. A gente não está próximo fisicamente, mas você sabe que outro dia eu me emocionei.
vou dizer para você, será que está por aqui? Eu costumo deixar por aqui, está aqui. Eu me emocionei, porque nós temos um primo, que talvez você, não sei se você conhece ou não, que é o José Roberto Grandinetti. Imagine você, quando eu estava na Globo, há mais de, Nossa Senhora, nos anos 70, eu trabalhava na Rádio Globo, né? No Sistema Globo de Rádio, fazia TV também, e eu me lembro que eu cruzei várias vezes com o Zé Roberto. Zé Roberto era divulgador de disco, né? Trabalhava não sei se na Warner, alguma dessas empresas e tal. Mas eu não sabia que o Zé Roberto era José Roberto Grandinetti. E eu tenho um carinho, embora eu tenha o meu outro lado, que é a família Pinto, que é uma família que teve origem lá em Portugal. Meu bisavô era português, mas eu tenho um carinho todo especial pelo lado italiano, porque meu avô, Miguel Grandinetti, era mais próximo, quer dizer, eu não conheci nenhum dos dois. Eu não conheci, mas eu tenho um carinho muito grande com a Itália. E tem como tenho também com Portugal, não vou mentir dizer que não tenho, não. Ainda hoje eu estava falando com a Regina, quero mandar um abraço para a Regina, minha vizinha aqui, a mamãe dela, Dona Violeta, que é portuguesa, e eu estava dizendo que eu passei 6 meses em Portugal e adorei. Não que eu não conhecesse, eu já conhecia, mas os 6 meses que eu passei me revitalizaram e fizeram com que eu imaginasse como é importante a seriedade, a educação, e que o governo português é muito competente nisso. Parabéns ao presidente Rebelo e parabéns, evidentemente, ao primeiro-ministro, que é socialista, mas que tem um trabalho muito interessante. Mas, voltando à situação, Eduardo, senão eu vou tangiversar, né? Então, eu peguei, aí ficamos sabendo, há uns 5, 6 anos, nos correspondemos, que eu saiba, hoje ele mora em Barataízes, está aposentado, e você deve ter esse livro que foi o Zé Roberto da Magali que fez, Os Grandinetes. Eu vou botar aqui no outro, vamos ver se vai dar para ver, porque a iluminação aqui no outro não está nem muito boa, né? Tá aqui, ó, olha aqui, ó, Zé Roberto Toledo Novaes, Os Grandinetes no Brasil, e aqui a nossa querida Latrônico, né? A aldeia de Latrônico, que hoje, como ontem, tem apenas 5.000 moradores e que, na verdade, foi de onde surgiram os nossos parentes. Então, meus amigos, aquilo me emocionou e eu fui reler esse livro, que tem todo mundo. Tem a minha carinha aqui também, dos meus pais, tem a tia Alicinha, que eu conheci só garotinho, porque eu morava em Juiz de Fora, vocês em Belo Horizonte. Na época, as facilidades não eram tantas para viajar, né, como hoje tem. Então, é uma honra tê-lo aqui, viu? Um grande abraço para você. E eu vou chamar agora o Eduardo Moura. O Eduardo Moura, meu amigo querido, né? O Eduardo já está a postos lá. E você sabe que o Eduardo é editor do Audiência Carioca. O Audiência Carioca é um site que eu recomendo, porque traz tudo que é de importante, toda notícia importante. Deixa eu ver, aqui pegou, vai. Toda notícia importante a respeito dos famosos, o Eduardo coloca, está muito bem estruturado o site dele. Então, vamos falar com ele. Lá, estou tocando aqui. Vamos nós. Alô, chegou o Eduardo. Alô, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Só aqui um pouquinho. Estou ouvindo você um pouquinho baixo. Você está me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Tá melhor agora? Aqui tá ótimo. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou. Melhorou? Então tá bom. E aí, Eduardo, o que você me conta? O que está acontecendo de importante com os famosos? Bom, vamos começar falando então. A gente tem falado muito dessa transição da Band, de Faustão saindo, já está transplantado aí no coração, já teve alta no último domingo. E agora começa uma nova etapa da vida do comunicador, mas que não é mais como apresentador, porque ele está passando esse bastão para os
João Guilherme Silva, né, de apenas 19 anos, que vai ter um novo programa na Band. E agora já é oficial, a gente já tinha trazido esses bastidores já nas últimas semanas. E ontem o João Guilherme oficializou a contratação dele lá junto à Band, assinou o contrato e já confirmou aquilo que a gente já tinha trazido para vocês. O programa vai estrear no dia 21 de outubro, às 8h30 da noite, ou seja, no mesmo horário do Pai, só que em dias diferentes, né? Porque de segunda a sexta agora tem o melhor da noite. Então, o João Guilherme vai ocupar as noites de sábado da Band, um programa de 1h30, igualzinho Faustão na Band, com detalhe que não vai ser gravado na Band, vai ser gravado no Teatro Itália, na capital paulista. É um belo teatro. Acho que estão repetindo os mesmos erros, Fernando. Parece que é a mesma novela repetida, só que agora com filho, essa impressão que eu tenho. Não sei qual é a sua impressão. Eu dou uma chance ainda, quer dizer, talvez porque ele vai, naturalmente, tem que aprender muito, como você diz, né? Porque aquela história é muito novinho, né? Mas tem um background que é de respeito do ponto de vista, talvez, eu estou chutando, talvez publicitário, né? Porque o Faustão tem uma forte influência. E, naturalmente, essa oportunidade que estão dando a ele, eles estão pensando que talvez o garoto possa se tornar, em termos futuros, pelo menos se tornar metade do que o pai foi, já vai ser um negócio fantástico, né? Agora, como você falou, é uma aposta, né? O que eu achei curioso, aliás, eu quero só dar um recado aqui, primeiro para a Margarete Siqueira de Oliveira, me ouvindo legal. Eu quero também mandar um abraço para o Eduardo, seu xará, meu primo, que está lá em Belo Horizonte vendo a gente. E o detalhe é o seguinte, Eduardo, se segura aí, porque daqui a pouco a gente vai ter, o Eduardo é muito católico, então daqui a pouco a gente vai ter o padre Antônio Maria. Então, daqui a pouquinho, em tua honra, hein? Mas vamos lá. E voltando à história, quer dizer, que eu estava comentando contigo, que tem essa possibilidade. Agora, uma coisa me preocupou, e eu fiquei na memória com a sua fala, a Band se tornando Band, né? Que é uma mudança quase que sempre que ali acontece. Então, ontem, eu confesso que eu não tenho tido paciência para ver o Melhor da Noite o tempo todo, mas você me disse que a audiência está boa, né? A audiência está boa. Mas tem ficado parecido com a do Faustão, tá? Não está muito longe do que o Faustão dava. Um pouquinho abaixo, tá? Bem pouquinho, mas com um preço mais barato para a Band, mas está acima de 1 ponto, por exemplo. E que para a Band é muito bom, né? Agora, o que eu achei estranho, e aí, a não ser que ela tenha tido alguma doença, uma coisa qualquer, que pode tirar a comunicadora, é que ontem, no pouco que eu vi, não estava a Glenda Kozlovski. Estava até uma menina muito, muito elegante, muito bonita, que apresenta às vezes o telejornal, uma menina de cor, e que é uma senhora apresentadora, mas não estava a Glenda Kozlovski ontem. Você que tem mais... Eu não vi ontem, estou sabendo agora por você que a Glenda não fez. Posso até procurar aqui, mas não vi nada. Eu não acompanhei o programa ontem, não vi a motivação que deva ter. Mas é aquilo, né? Programa diário vai ter uma hora que alguém vai ter que faltar. Você tem razão. Mas, enfim, e aí você falava do Faustão, né? Faustão saiu, até deixou uma mensagem emocionada, né? Dando importância à doação de órgãos, que é muito importante mesmo, né? Mas você sabe, eu tenho uma opinião que eu queria a sua. Eu acho que é só eu que estou percebendo isso, ou você que é mais bem informado com relação aos famosos, a Patrícia Poeta está mais solta e parece que há menos rejeição, ou eu estou errado? Depois da saída do Manel Soares. Deu uma acalmada nos bastidores com a saída do Manuel, né? E também deu uma acalmada nas redes sociais, porque o que incomodava muito
Tirando os bastidores à parte, o que incomodava muito era o que era visto na tela, né? Aquela não forma deu como liga, ela né? não participava do programa. Como isso foi estancado, acabou praticamente reduzindo esse assunto nas redes sociais. Tanto, por exemplo, com a Tati Machado, não há esse problema, porque ela nunca foi anunciada como apresentadora do programa. Ela foi anunciada como um apoio, e o público vê nela um apoio, o que aconteceu diferente do Manuel. E ela é muito boa, né? Ela é muito simpática. E parece que ali, eu acho que o erro maior foi da própria direção da casa, né? De colocar um casal que não dava liga, né? E a própria... Mas dava liga na época da Fátima. Dava liga na época da Fátima, mas os dois dividiam o programa em pé de igualdade. Ele e ela tinham a mesma participação quando a Fátima saía de férias ou a Fátima folgava. Nunca teve problema na época que a Fátima era titular. Quando vira a chave, há um erro de estratégia da comunicação da Globo, em que colocou o Manuel ali num espaço que não era nem dono do programa, mas também não era um apoio. E aí foi tudo que aconteceu. É verdade, a análise é boa. Não que o rapaz não fosse um bom apresentador, pelo contrário, tem lá a personalidade dele e merece oportunidades as mais diversas. Mas infelizmente aconteceu. Agora, quem teve o dedinho podre ali foi quem achou que ia dar certo, né? Porque você percebia desde o primeiro programa que a coisa não batia. E o erro começa, é aquela história, vamos nós dois apresentar um programa, digamos, eu e você, né? Então o cara chega para mim e diz, você e o Eduardo serão os apresentadores na TV Perereca do Brejo. Tá bom, não tem problema. Ou na TV Globo, não importa. Se o cara fala para você que você vai ser apresentador e joga só o encontro com Patrícia Poeta, por mais que você não queira, que apresentador sou eu? Qual foi eu tenho que ser cuidado com a palavra, que italiano exagera, entendeu? Fala com as mãos e de repente eu não posso falar o que eu pensei. Então a idiotia foi, a meu ver, exatamente essa, quer dizer, começa quem embolou a apresentação. Tá bom, a mesma música da Fátima Bernardes, certo? Isso é para marcar terreno. E agora com Patrícia, e cadê o outro? Então o outro, que quer a oportunidade, mas ele também se sente discriminado. E foi discriminado. Sim. Não é mesmo? Sim. E o detalhe, eu acho, Fernando, esse detalhe é que a Patrícia Poeta também ela chegou muito acima do tom, na minha visão, porque ela ficou muito tempo aguardando um programa para ela na TV Globo. Ela deixou, se eu não estiver enganado, o Jornal Nacional em 2014, e foi um fracasso a passagem dela no Jornal Nacional, porque nenhuma apresentadora fica 3 anos no Jornal Nacional. Quem ficou 3 anos foi porque não deu certo. Foi o que aconteceu com a Lilian Whitfield nos anos 90 e o que aconteceu com a própria Patrícia Poeta. Ela não teve êxito no Jornal Nacional e ela foi para o entretenimento acreditando que faria o mesmo caminho da Fátima Bernardes. É que a minha opinião é que ela ficou muito tempo aguardando isso na fila, ficou 8 anos, 7 anos, na verdade, esperando esse momento, chegou acima do tom, e eu repito, eu acho que nem ela nem o Manuel tinham um cacife para substituir a Fátima Bernardes, que para mim é um patrimônio da TV brasileira. Essa é a visão que eu tenho. É verdade. Mas quem você, assim, acharia que teria esse cacife lá dentro? Tem alguma ideia? Eu acho que a Sandra Nemberg seria um nome que a Globo poderia ter pensado melhor. Acho que traria menos impacto para o público da TV Globo, porque ela é muito parecida com a Fátima, ela é da mesma escola que a Fátima. As duas têm um jeito muito parecido de falar, de olhar para o telespectador, e está jogada no Globo Repórter. Era um nome que poderia, na minha opinião, ser uma aposta melhor. É verdade, é verdade. É aquela história, você vê que tentaram jogar, não só como você falou, está jogada, como com o falecimento da... Meu Deus, agora me fugiu a memória, me ajuda aí. Estou com o nome da mulher, isso acontece, né? Programa ao vivo acontece. Você lembra que pegaram as duas, mas minha conhecida, meu Deus, que se foi embora, foi até homenageada ontem pelo Fantástico. Glória Maria.
Então, deixa eu bater aqui para arrumar aqui a cabeça. Então, como esquecer a Glória Maria? É impressionante, mas a gente esquece mesmo, né? Então, você vê que botaram as duas numa confusão, dois talentos, a Glória mais até em reportagens externas do que... Quer dizer, pelo amor de Deus, não podia estar satisfeita, né? Depois faz uma homenagem do Fantástico, tudo fica muito bom e tal, mas essa é a realidade da fragilidade da TV brasileira em alguns momentos, porque, infelizmente, você, sólida mesmo, sólida, você tem a Globo, depois você tem o SBT, que é realmente dentro daquele esquema dela, que não sai. As outras vivem buscando isso ou aquilo, e muito irregulares, né? Como você mesmo falou, é a Band se tornando Band, meu Deus, enfim. No caso da Band, do programa do Filho do Faustão, minha opinião, eles vão repetir, botar o garoto num horário que já não deu certo com o pai, que é o horário das 8h30 da noite. Quer dizer, eles vão botar no mesmo horário. E para piorar, vão colocar no sábado, que é um horário que é o dia da televisão mais vazio da televisão. De segunda a domingo, o dia mais vazio da televisão é o sábado. E eles no sábado tem de novo a disputar com novela, de novo tem Serginho na Globo, tem outros programas. Ele nem vai competir com o Serginho, mas tem toda uma estrutura já muito bem definida. Pois é. E a minha crítica que eu tenho também a isso é pelo fato de que eu acho que ele deveria mirar no Thiago Leifert. O Thiago Leifert, por muitos anos, ele é apontado como uma espécie de privilegiado na TV Globo por ser filho do Gilberto Leifert, que era diretor da TV Globo. Só que o Thiago, ele percorreu um caminho. Ele foi repórter do Sport TV, ele foi apresentador, repórter da TV Globo, virou apresentador do Globo Esporte, modificou o Globo Esporte, e aí ele foi para o entretenimento. Ele percorreu um caminho. Eu acho que o Filho do Faustão, para mim, ele vai acabar tendo uma grande chance de queimar a largada, já começando com muita sede ao pote. Porque é nítido, Fernando, que esse programa só está sendo dado para ele pela força comercial que o pai tem. E quantos apresentadores de 19 anos a Band aposta, ou mesmo a TV brasileira aposta numa pessoa que tenha 19 anos? Eu acho que vai queimar a largada, e aí depois, para refazer, é mais difícil. É mais difícil. É a minha análise. É mais difícil. Sendo filho de quem evidentemente, a facilidade é muito maior, né? Vamos supor, em tese, eu que fui diretor de agência... Não aluguei um teatro. Então, não aluguei um teatro para você ver o tamanho da coisa, entendeu? É verdade. Mas mostra que, para certos lances, ela anda meio que perdida, né? A Band, como sempre aconteceu, porque talvez não tenha a fortaleza dos comerciais que a Globo tem. Essa é a realidade. Outro dia aconteceu uma coisa que depois... O dinheiro manda. O dinheiro manda. Os veículos de comunicação nenhum programa é posto no ar sem ter o dinheiro. Sem ter o dinheiro. Antigamente se apostava, no rádio assim, na TV assim. Agora não, tem que ter o dinheiro de outra coisa, muito provavelmente, ele vai ganhar de comissão. Muito provavelmente, vamos supor que o pai aporte lá uma grana forte, né? Essa grana você pega aí 20% na brincadeira, né? Então, quer dizer, mesmo que pegue um salário pequeno, quer dizer, é vantagem para a Band, é vantagem para ele. Resta saber, como você falou, se vai pegar, se vai durar e se vai continuar. Porque esse negócio de filho de quem é um peso muito grande. Porque muitas das vezes você não supera a fortaleza do seu pai. Quer dizer, essa é a preocupação. Mas e aí, no campo... E assim, a impressão que eu tenho, Fernando, é que estão colocando esse menino goela abaixo do público. Assim, então não é uma coisa natural, por exemplo, como aconteceram com as filhas do Silvio Santos, que ele naturalmente soube colocar as filhas ali, dar espaço. O Silvio, ele sabia vender o show, foi assim que ele colocou a Patrícia, que eu acho que está tendo essa dificuldade. Deixa eu te contar, eu vi uma entrevista, talvez você tenha visto também no Reels, não é uma entrevista, né? É uma declaração de amor do Boni pai, você viu? Do Boni agradecendo ao Silvio Santos por ter sido e ser o Silvio Santos e revelando, ele que foi o maior diretor que a TV Globo teve, que teve uma fase da TV Globo logo no início, que o Silvio Santos chegou a emprestar dinheiro
para que a Globo honrasse os seus compromissos. Quer dizer, você vê, é outro departamento, porque o Silvio, eu trabalhei no Silvio, eu fiz o primeiro telejornal como âncora, né? O Noticentro. Eu me lembro do Roberto Manzoni, que era produtor dele, e que a gente chamava de Magrão, né? Magrão, né? E te digo uma coisa interessante, você sabe que ficava na General Padilha, onde hoje é a GNT, ali em São Cristóvão. Foi quando a TVS começou, eu e o Alberto Brizola começamos com a TVS, tá? E depois ela se tornou SBT, e depois eu fui levado a ser o apresentador do Noticentro com o Moisés Veltman e com o Correia de Araújo, né? E naquela época, eu me lembro, certa feita, você vê como a coisa foi crescendo dentro das suas possibilidades. Um dia o Roberto me chama na sala dele, Roberto Manzoni, diz assim: Fernando, olha, tem um rapaz jovem que já trabalhou com o Silvio alguma vez e tal, parece que em rádio e tal, e ele quer saber se você poderia ser um repórter nos fins de semana aqui do SBT, porque a gente vai transformar isso e tal. Eu falei, olha, eu posso sim. Então marcou uma vinda do cara aqui. O cara veio, ele e o Pedro de Lara, pra você ter uma ideia, eu não sei se você se lembra dele, que era um grande cômico do Silvio Santos, ele está na cantina, e lá fui eu, e ele era o Gugu Liberato. E durante um ano eu fui apresentador do Viva a Noite, quer dizer, fazendo as tomadas do Rio de Janeiro, fazendo reportagem do Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Você vê que a coisa, e a gente ganhava, mas a gente não ganhava rios de dinheiro, né? Por quê? Porque ele sabia a idade que a TV tinha. Hoje tem gente muito mais bem remunerada, mas o maior salário do SBT hoje é aquele menino que apresenta outro que apresenta aos domingos. Eu acho que é Eliana. A Eliana. Por volta de 1 milhão, mas graças à publicidade. Exatamente. Sendo que o salário mesmo seria, não sei, me falaram, seria 600 mil. E o resto é publicidade. Mas você vê, a Globo tinha muitos mais, ganhando muitos mais. E foi obrigada a demitir de acordo com a realidade, né? Então, são histórias que a gente conta. Mas, meu amigo, e o rádio, hein? Do rádio, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma novidade fresquinha do rádio. Só antes de fechar do Faustão, falou do Gugu também, o filho do Faustão e o filho do Gugu vão participar do Domingão com o Hulk, vão participar daquele duelo do Batalha do 25, que hoje a coluna do Flávio Rico contou hoje. Então um vai disputar com o outro para fazer aquele remember da disputa dos domingos com os pais. João Guilherme, narrador João Guilherme, muito conhecido do Fox Sports, do Sport TV, do Bota Música, Toca Música, né? Toca Música, Que Desagradável, é o novo narrador da Rádio Manchete do Rio de Janeiro, fortalecendo aí o time de narradores da emissora, que já tem o Fernando Bonan, tem o Carlos Borges, enfim, tem outros narradores também. O João Guilherme ele vai se dividir com a rádio e com a Paramount+. Ele largou a ESPN no ano passado, fechou com a Paramount, onde ele está narrando os jogos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. A Paramount que tem aí 4 anos de contrato, assim como a Globo também tem, então tem contrato aí grande com a Paramount. E a estreia de João Guilherme já vai ser nesse domingo, na final da Copa do Brasil, que está tendo uma polêmica nessa final da Copa do Brasil. Você está sabendo do ingresso lá do Hemorrio, que está todo mundo já comentando? O pessoal está apavorado, né? Porque parece que foi para 200 pau mais barato. Não é isso? O ingresso está custando muito caro, e aí o Hemorrio está oferecendo para esse jogo os 100 primeiros torcedores que comparecerem ao Hemorrio no domingo para doar sangue vão ganhar os ingressos para o jogo do Flamengo contra o São Paulo. Eu não sei quem teve essa brilhante ideia, brilhante entre aspas, porque vai ser uma grande confusão se eles não organizarem isso previamente antes da situação acontecer. Eu falo isso porque a gente teve recentemente a mesma campanha com a Ludmilla e deu muito mais que 100 pessoas. Eu estou falando da Ludmilla, não estou falando do Flamengo, da maior torcida do Rio, da maior torcida do Brasil. Imagina. Né? Eu não sei quem teve, foi a Suderge, né, que deu os ingressos lá para o Hemorrio. Então, eu acho que tem tempo para pensar direitinho, fazer uma estratégia mais organizada
Porque até fiz a brincadeira, do jeito que for, de repente vai gastar o sangue colhido lá mesmo com Tá correto. o pessoal lá, né? Vai ser um bate-cabeça, né? Vai ser um Pois bate-cabeça, é um negócio meio louco, né? Briga de torcida, briga por ingresso, briga de torcida organizar, sabe que essas coisas tem. E bota lá os 100 primeiros, eu acho uma temeridade. Brincadeira à parte, acho uma temeridade. E não sei se você soube também, eu quero parabenizar a prefeitura, porque eu acho que foi a Secretaria de Cultura que determinou que uma praça das Laranjeiras terá o nome do Carlos Cola, nosso querido amigo, grande compositor da música popular brasileira, que se foi, infelizmente, este ano, e na realidade, acho que merecidamente, autor de Falando Sério, entre outros sucessos como Passatempo e outros mais. É um reconhecimento, mas antes tarde do que nunca, né? Muito bem, meu amigo. E as pessoas que quiserem participar da Audiência Carioca, audienciacarioca.com.br ou o que mais? Isso aí, audienciacarioca.com.br, YouTube Audiência Carioca. Fechado? Obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço, imagine. Fique com Deus. Um abração para ti. Então, esse que você conheceu aí, até a próxima, se Deus quiser, que está sempre aqui conosco, colaborando com o programa, né? E aí você ficou bem informado com todas as pessoas, né? Que na verdade, você sabe que a gente fala aqui. Hoje nós não teremos, mas teremos esse cidadão aqui, em homenagem ao meu primo Eduardo Grandinetti. Peraí, deixa eu mudar para cá. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixam um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço.
Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então, meus amigos, pois tivemos aí, né? Que pena que ficou meio entrecortado, porque, sei lá por que cargas d'água aconteceu. Chega, meu filho, depois a gente mostra isso. Bom, o Luiz Henrique dizendo, o Beto Aquino, sim, que infelizmente veio a falecer de um motivo difícil, né? No apartamento, já há algum tempo, né? Nosso amigo querido, membro da Confraria do Rádio, é exemplo do Carlos Cola. Você disse que gostava muito das músicas do Beto. As músicas do Beto Aquino, todas foram compostas em letra e música pelo Carlos Cola. Esse que também veio a falecer, que era um querido amigo, membro da Confraria do Rádio e membro também da Fraternidade da Comunicação. E que vai ser homenageado agora com o nome de Praça das Laranjeiras. O Marco Silva dizendo, diretoria do Flamengo querendo o Tite como treinador, mais um tiro no pé. Eu teria receio. De qualquer maneira, por quê? Não, porque infelizmente a seleção brasileira não deu em nada com ele. Essa que é a verdade. Bateu na trave, mas nem na trave bateu. Então é preocupante, né? Luiz Henrique dizendo, e o Rogério Ceni acertou com o Bahia, não sabia. Legal, tomara que... Também é outro, né? Também é outro que foi um grande goleiro e não consegue deixar de ser goleiro para ser treinador, a meu ver, né? Ele vai, mas não fica. Então vamos torcer, um dia acontece, né? Um dia acontece. Pode acontecer com o Tite? Pode até acontecer. Mas eu participaria, fosse rubro-negro, da mesma dúvida, né? Vamos torcer. Dias melhores podem vir, afinal de contas. Gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Hoje não pudemos ter o Dr. Cícero Munhoz, que está viajando, mas na semana que vem, se Deus quiser, estará conosco. E fica aí o convite para que você, na quinta-feira, se possível, você nos sintonize, né? Para que a gente possa aqui no Facebook, vai para o YouTube o programa agora também, o programa está indo para o YouTube também, não é? Então, quinta-feira, às 14h, né? Teremos o Silvio Provenzano, doutor médico, falando sempre algo importante de futebol e de medicina, já que ele é um tricolor, né? Apaixonado, diz ele. E também teremos a presença do, não menos importante, né? Gente, hoje está difícil, hein? Deixa eu te falar, vou ter que tomar memorial. Meu Deus do céu, quem mais está presente na quinta-feira? Claro, Luiz Aibinder, pensou que eu tinha esquecido? Jamais, foi fazer mistério. Um abraço grande para vocês, ele que é psicólogo dos melhores. Forte abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.